Namastê! A gente vai conversar sobre identidade espiritual e natureza. Como espiritualidade é uma palavra que tem um significado diferente para diferentes pessoas, eu vou primeiro definir o que é ansiedade dentro da conversa da gente para que a gente esteja falando da mesma coisa. Na Índia, se diz que existe um universo manifestado e um universo não manifestado em contraparte com esse universo manifestado. Né? Ou seja, para cada célula de um dedo meu, existe nesse universo manifestado algo, como é que se diz, correspondente a essa célula. Né? Existe uma célula correspondente lá. Esse universo manifestado, ou seja, tudo que está na existência, não só o que é visível, mas as coisas mais sutis, não visíveis também, o indiano chama de Prakriti, ou seja, natureza. O universo imanifestado, o indiano chama de Purusha. E é esse Purusha que a gente vai entender como espiritualidade, né? Como experiência espiritual. Experiência espiritual dentro da conversa da gente hoje vai ser você ter a capacidade de enxergar o universo em volta de você, de enxergar a si próprio, de enxergar as dimensões sutis da sua existência, a partir desse espaço do Purusha, desse espaço imanifestado. A natureza, ela inteira, né? Tudo que há na natureza tem uma certa afinação, né? Os pássaros, as árvores, os raios do sol, as estrelas, o universo inteiro, ele obedece a um determinado diapasão, né? Tem alguma coisa que afina essa grande sinfonia que é a existência. Esse diapasão é o Purusha. Esse diapasão é aquilo que está por trás de toda a existência, que é esse universo inexistente, que é esse universo não existente, ou não existencial. Nós, dentro da nossa cultura ocidental, europeia, principalmente, no que é da qual eu sou herdeiro, a gente é educado para ir contra a nossa natureza em muitas coisas, né? A nossa educação tem uma ideia sempre da gente vencer a natureza, da gente controlar a natureza, da gente usar a natureza, e com isso a gente meio que desrespeita essas leis da natureza e desafina desse diapasão original que está por trás de tudo. Né? A gente cria algumas aberrações e aprende a represar a nossa própria natureza, né? A represar os nossos instintos, a nossa sensibilidade, a nossa emoção, expressões da natureza dentro da gente em prol de um ser ideal, ou de um ser que a sociedade considera ideal, que os nossos pais consideram ideais, né? Que talvez seja um ser humano que seja capaz de ganhar dinheiro, de ter sucesso na vida, e com isso a gente se dessensibiliza para lidar com a natureza. O contato com a natureza é essencial, né, para que você possa reacordar a sua sensibilidade, possa resgatar essa sensibilidade e voltar a enxergar o universo com olhos próprios. Né? Porque existe uma natureza geral e existe uma natureza individual. Né? Se você olhar todos os iluminados na existência, eles se iluminaram de formas diferentes. O caminho que seguiu Jesus Cristo é muito diferente do caminho que seguiu Mansur, do caminho que seguiu Zoroastro, ou da experiência que levou Lao Tse aonde ele chegou, ou Chuang Tzu, ou Buda, ou Mahavira, né? Ou tantos outros que conseguiram essa visão espiritual, ou seja, enxergar o mundo a partir desse espaço que não é mental, a partir desse espaço que está por trás da mente, ou seja, a partir de uma consciência mais ampla, indivisa, de uma consciência sem julgamento, de uma consciência direta para aquilo que é o mundo. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa resgatar, se você quer conhecer o que é espiritualidade, é a tua sensibilidade.
E não existe parceiro, não existe aliado melhor para isso do que a natureza. Então é preciso que a gente comece a olhar a necessidade de preservar a natureza do planeta, não apenas como uma necessidade de garantir alimento para a humanidade por muitos anos, de garantir sobrevivência para a humanidade nesse planeta, mas como uma maneira de garantir que nós vamos realizar, cada um de nós, aquilo a que se propõe a nossa natureza individual. E qual é a nossa natureza individual? A nossa natureza individual é desenvolver a semente daquilo que nós somos, da árvore que cada um de nós é. E cada um de nós é uma árvore de consciência. Cada um de nós nasceu para ser um Buda, para ser um ser realizado espiritualmente, um ser que desenvolveu as suas potencialidades ao máximo e por isso conheceu a sua dimensão última, que é a sua dimensão espiritual, que é o seu espaço espiritual. E para que isso aconteça, é preciso que você resgate a sua própria sensibilidade. Por quê? Contactar a espiritualidade é uma questão de você conseguir descobrir a brecha onde você começa a perceber conscientemente o mundo, não da forma para a qual você foi treinado, não da forma para a qual você foi ensinado, mas realmente a partir de olhos próprios, a partir de uma visão própria, a partir de uma sabedoria própria, a partir de uma consciência própria. Isso é o que se chama espiritualidade. E para que você chegue a essa visão, é preciso que você resgate a sua inocência. Então a gente deveria, no meu entender, buscar não só preservar, mas como respeitar e como amar e como cuidar e como trocar afetivamente com a natureza, para que a gente pudesse aprender com essa natureza a resgatar a nossa inocência, a inocência necessária para que a gente perceba com olhos crus, com olhos virgens, tais quais uma floresta virgem, o que é estar existindo aqui nesse momento. O que é estar, né, qual é o sentido de estar existindo aqui nesse momento. Para que a gente possa, assim como uma árvore é uma expressão dessa sabedoria evolutiva que está por trás da natureza, a gente pudesse ser expressão da sabedoria evolutiva. Né? A Índia tem uma palavra, né, que se chama Dharma. Né? Dharma vem de Dri. Dri quer dizer aquilo que sustenta. Dharma para o indiano é o sentido da vida. Né? Dharma e o que sustenta a existência? O que sustenta o universo? O que sustenta o universo é um movimento evolutivo. Né? O universo tem uma linha por baixo dele, né? que é de sustentação, que é esse caminhar na direção de evoluir cada vez mais e cada vez mais. Então, encontrar o Dharma, encontrar essa linha evolutiva, é encontrar de volta o caminho que te leva da sua semente de um Buda até se tornar um verdadeiro Buda. Né? O São João, ele dizia que o ser humano ainda é um projeto, né? O ser humano é um projeto em andamento. Todos nós somos. Né? Somos projetos de quê? Projetos de iluminados. Né? Só que dentro da natureza, assim como você tem uma diversidade de árvores, né? Você tem um abacateiro que dá um abacate, você tem um mamoeiro que dá um mamão. Ninguém precisa explicar para uma semente de abacate, né? Para a semente que está lá no centro de um abacate, como ela deve se comportar para virar um abacateiro. Né? E ninguém precisa explicar para ela que ela é uma semente de abacate, não de melancia e não de melão. Basta você criar as condições necessárias, o meio ambiente favorável para que ela se desenvolva e, de repente, daquele abacate, daquela semente vão sair raízes que vão atravessar a polpa do abacate, que vão cruzar a casca que, por estar em cima da terra, vai começar a apodrecer, aquelas
raízes vão se aprofundar no solo, vão se espalhar para os lados, vão adentrar para baixo, e dali vai surgir um movimento na direção do céu, na direção da luz, na direção do sol, na direção do universo. Ninguém precisa ensinar um abacateiro que ele busca a luz. Da mesma forma, ninguém precisa te ensinar que você veio para buscar esse crescimento e essa vida. Você só precisa resgatar a sua natureza interna. E para resgatar essa natureza interna, é necessário, muitas vezes, você se ver livre de coisas que foram plantadas pela educação dentro de você e que são contra a sua natureza, que te ensinam a lutar contra a natureza, contra a sua natureza, que te ensinam a resistir à sua natureza. E nada melhor, nenhum professor melhor para isso do que estar numa floresta virgem, num momento sem a influência de outros educados que vão te dizer de que forma você deve contactar com aquela floresta virgem, perceber que ali a essência de todas aquelas árvores, aqueles pássaros, aqueles grilos, aqueles insetos, aqueles cipós, a essência de tudo ali está presente para que você comece a perceber espelhada em você a sua própria essência. E no momento em que você é capaz de reconhecer a sua essência, de perceber a sua essência interna, você passa a perceber a essência existente em cada uma daquelas árvores. E aí, nesse momento, você pode voltar para a dita civilização e encontrar todos os seus amigos e não perder mais, se você for atento o suficiente, o contato com essa essência e passar a perceber por trás das palavras treinadas, educadas, ensaiadas que as pessoas em volta de você, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus patrões, os seus clientes, por trás da linguagem treinada deles, a essência presente dentro de cada um. E aí você vai passar a ser uma pessoa que ajuda a cada uma dessas pessoas a acordar a sua essência, que não mais embarca no movimento de ignorância da própria essência, que aquele coletivo, que aquele grupo de pessoas em volta de você estimula, mas pelo contrário, ser um farol que ajuda a iluminar essa essência. E para que a gente consiga isso, a nossa atitude principal frente à natureza é de tentar escutá-la, de se abrir sem defesas para ela, né? Tentar abrir os seus poros, abrir a sua sensibilidade. Claro que você pode conseguir isso olhando a florzinha que você planta na sua casa. Claro que você pode conseguir isso andando no meio de uma grande cidade, na rua, e tentando perceber a lua no céu, apesar das luzes dos postes. Mas numa floresta, num mato, num meio ambiente formativo, onde você não tem essa disputa, você vai perceber a lua com muito mais vitalidade, vigor, presença, e você vai poder perceber, como é que se diz? É quase que como que por sincronicidade a sua lua interna também brilhando, né? A sua luz pálida interna mais forte do que a luz da cultura e da civilização que foi colocada dentro de você. A gente não tem como escapar da civilização e nem deve escapar da civilização. A civilização tem muitas coisas boas, né? Quem não gosta de tomar um banho quente no inverno, né? Quem não gosta de ter uma geladeira para poder ter o alimento no momento de falta, né? Mas é preciso que essas conquistas da vida moderna não signifiquem a perda do que é mais essencial, do que é mais realizador, do que é mais significativo para cada um de nós, que é a nossa realização como ser humano. E realização como ser humano, no meu entender, é realizar a sua identidade espiritual, é realizar a sua espiritualidade, é tornar-se um ser
consciente da sua dimensão espiritual e consciente da presença da espiritualidade em cada átomo em volta de você. Espero que tenha sido útil para você a conversa. Namastê.